Boa tarde, queridos, a paz do Senhor. Aleluia. Está fraco. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero declarar o meu amor por cada um de vocês, a minha alegria de retornar a esta casa. Eu quero declarar publicamente a minha palavra. Eu quero dizer que eu perdoo o Ney, tá? Eu preciso fazer isso publicamente. Se não fosse o Ney, eu devia estar aqui ontem, né? Em vez de estar aqui, eu estava no enterro, no cemitério, tá? Mas foi bom poder chegar. Houve uma confusão na nossa passagem, mas Deus tem um propósito para tudo que nós estamos fazendo, né? Então, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo privilégio de poder estar aqui. Onde vocês conheceram o pastor Johnny, né? Um parceiro, vou pedir para ele aproveitar, sobe um pouquinho, vem nos ajudar aqui. Pastor Johnny é um discípulo, filho amado, já estamos há 17 anos caminhando junto, e ao longo da nossa jornada, nossa vida, Deus nos aproximou. Johnny chegou em São Paulo para ter um ano de estágio após um seminário, e depois desse ano Deus foi unindo nosso coração. São 17 anos caminhando. Johnny tem sido um pastor, um membro da nossa equipe de governo ali em São Paulo, e Deus aprove ele agora nesse mês de janeiro migrá-lo. Johnny com a família mudou para Curitiba e vai estar trabalhando conosco a partir de Curitiba. Então, louvo a Deus pela presença do Johnny. Ontem, quando nós descobrimos que nós havíamos equivocado com a passagem, eu falei sim, eu tenho a solução para você, né? E eu falei, olha, eu tenho um filho. Sabe aquele cara que você liga e resolve? Gente, você conhece gente que resolve? Eu gosto de gente que resolve, sabe? Eu gosto de gente que diz assim, deixa comigo. E eu sabia que era possível, apesar de tudo que Johnny tinha de ocupação, tinha chegado de viagem. Eu liguei para ele e falei, olha, eu precisava de um favor seu. Eu precisava que você fosse a Irati. Só que isso já era 5:30 da tarde. E eu falei, você tem que estar lá às 7:30. E ele falou, soldado em quartel quer serviço. E Johnny se aprontou, esteve aqui, chegou a tempo. Eu tenho certeza que você foi abençoado à noite hoje, não é verdade? Tá? Aquilo que ele carrega é muito especial. Obrigado, pastor Ney, pastora Márcia, obrigado a Deus, a todos vocês, toda a equipe de liderança, pelo privilégio de poder estar aqui. Queridos, eu estava pensando sobre o que pregar nesta tarde. E é lógico, orando sobre o tema, eu comecei a fazer uma pergunta, e essa pergunta falou muito comigo durante todo o tempo que eu preparei a mensagem. Todos nós queremos ser impulsionados, todos nós queremos receber uma propulsão. Todos nós temos um desejo profundo de ser ativado, e naquilo que a gente faz ganhar uma aceleração. Isso é um desejo natural, em qualquer área da vida. Na vida profissional, na vida estudantil, na vida espiritual. E enquanto eu orava, Deus me trouxe à tona a vida de Pedro, onde, se existia alguém que tinha vontade de romper, era Pedro. Uma das coisas que eu amo na vida de Pedro é que Pedro, nada para ele era assim, perdido. Pedro não tinha tempo ruim. O que era necessário fazer, Pedro fazia. Eu gosto desse tipo de gente. Pedro, eu chamo ele de um crente sincero. Pedro é aquele que é capaz de falar aquilo que a gente pensa, mas não tem caso. A gente pensa, tem vontade de falar, mas nós não temos coragem de falar. Pessoas como Pedro são aquelas que têm o coração aberto, rendido. E esse tipo de gente recebe muita parte de Deus. Quanto mais aberto você for para Deus, mais você vai receber do Senhor. Quanto mais você for verdadeiro consigo mesmo diante de Deus, mais Deus pode impartir verdade sobre a sua vida.
Entretanto, quando você olha a história de Pedro, você vai perceber que Pedro, ele era um crente sincero, mas por um longo período da sua vida, apesar de toda a sinceridade, toda a busca, Pedro era um crente sincero, mas sem poder. Fala comigo, crente sincero, mas sem poder. Eu vou repetir, crente sincero, mas sem poder. A integridade de Pedro nunca foi questionada. O desejo ardente no coração de Pedro nunca foi questionado. Mas existia alguma coisa que faltava para Pedro. Existia alguma coisa que faltava no coração de Pedro. Faltava algo para Pedro, para que esse desejo se tornasse uma prática, para que aquilo que ele fosse experimentar, tudo aquilo que ele deseja, aquilo acontecesse na vida dele. E quando você olha a jornada de Pedro, você vai perceber que por 3 anos e meio, Pedro presencia muitas coisas lindas. Pedro presencia milagres, Pedro presencia pessoas sendo ressuscitadas, Pedro participa de um discipulado intenso ao lado de Jesus. Pedro, ele é repreendido, Pedro é elogiado, Pedro passa por tempestades, Pedro passa por tantas coisas, e você vai ver que isso tudo é uma escola. Fala comigo, escola. É uma escola na vida de Pedro. Mas o que me chama a atenção na vida de Pedro é que, apesar de passar por tantas experiências, guarda isso, por tantas experiências, ouvir tantas palavras, na hora que Pedro precisava demonstrar tudo que ele tinha recebido, ele não teve condições. Você lembra quando Jesus estava sendo preso e Pedro estava naquele lugar junto à fogueira e a sua fé foi testada? Apesar de Pedro ter recebido tanto da parte do Senhor, de alguma forma, ele não conseguiu manifestar tudo aquilo que ele recebeu. Ou seja, Pedro tinha uma bagagem incrível, Pedro tinha um combustível incrível dentro de si, mas a dificuldade dele era como colocar isso para fora. De que maneira a vida dele se tornaria relevante, e de que maneira tudo aquilo que ele recebeu agora ia influenciar, ia se impartir, ia tocar pessoas. Porque até ali Pedro tinha passado por uma escola muito preciosa. Ele tinha aprendido muito, ele tinha ouvido muito. Mas na hora H, na hora X, na hora que ele precisava mostrar todo o aprendizado, de alguma forma, por algum motivo, Pedro negou. E por causa disso ele entrou numa tristeza muito grande. Pedro, para mim, fala muito da minha vida. Quantas vezes eu saí de uma conferência, eu saí de um ensino, dizia assim, agora vai, agora vai, agora eu estou bombado, agora eu recebi. Queridos, eu fui uma pessoa que parece que as profecias me atraíam. Todo lugar que eu estava, alguém entregava uma profecia. Todo lugar que eu estava, alguém me entregava uma profecia. Chegou um ponto, pastor Ney, que eu estava tão cansado de ouvir profecia, mas não ver nada acontecer, que eu estava indo para um ciclo de oração. E eu estava subindo a ponte Rio-Niterói, morava no Rio, estava indo para Niterói. Eu estava em cima da ponte Rio-Niterói e eu ia para o ciclo de oração. Querido, se você vai para o ciclo de oração, você vai receber uma profecia. Mas eu já não aguentava mais ouvir profecia, porque nada acontecia. E aquilo estava me desgastando aqui dentro, estava me consumindo. E eu estava em cima da ponte de Niterói, eu falei, Jesus, eu posso pedir um favor para o Senhor? Só hoje. Eu vou lá ministrar. Mas, por favor, eu não quero ouvir profecia. Eu não quero que ninguém profetize sobre a minha vida. Porque eu não aguento mais ouvir, você vai para a Europa, você vai para não sei aonde, Deus vai te usar. Cara, não rola nada. A profecia. Você está entendendo onde eu quero chegar? Não, você vai entender já já. Sabe quando algo dentro de você te consome, você acredita de verdade, você sabe que aquilo é verdade, aquela palavra entrou no teu coração, mas na hora de manifestar, parece que tem um freio de mão parado, a coisa está travada, e não é o que você faz, não é que você tenha pecado, sei lá, não rolou. E eu já não aguentava mais. Só para você entender bem rapidamente nessa introdução. Eu ministrava na associação, na Donep, eu ministrava a cada 15 dias em um lugar. Ia ser a 16ª vez que eu ia ministrar lá.
Em cada uma das 16 ministrações eu recebi uma profecia. Eu falei, Senhor, hoje não. Deixa eu voltar para casa consolado que hoje não. Eu não aguento mais ser incompetente com a profecia. Eu não aguento mais não ver aquilo que o Senhor deseja para mim, aquilo que eu creio que é para mim, e de alguma forma eu não estou conseguindo vencer. Faltava alguma coisa. E eu me lembro que fui para aquela reunião e o fogo subiu. O reteté estava alto. E eu estava só olhando para uma, olhando para outra. Eu já sabia as irmãs que profetizavam, estava meio escondendo dela. Aí a líder do trabalho falou assim, eu queria apresentar aqui o irmão Djalma. Ele veio ministrar para a gente. Eu subi assim, ela me entregou a palavra, me entregou o microfone, deu as costas, eu falei, fiquei livre dessa vez. Quando ela estava dando as costas, ela voltou e falou assim, assim diz o Senhor. Hoje, quando você via em cima da ponte Rio-Niterói, você em pensamento me pediu para não profetizar mais sobre a sua vida. E o Senhor disse que ouviu a sua palavra. E Ele manda dizer, ou você se arrepende, ou Ele nunca mais fala com você. Na hora eu falei, pode profetizar. Pode profetizar. Ela falou assim, sabe qual é o seu problema? Não é a profecia, não é o que está dentro de você. É que tem uma hora, onde algo vai acontecer. Um botão vai ligar, uma tomada vai ser colocada. E a partir dali, tudo que Deus falou vai acontecer. A vida de Pedro foi assim, Pedro ouviu tanta coisa, Pedro tinha tanta promessa, Pedro tinha tanta coisa sobre a vida dele, entretanto, sabe, na hora H ele não conseguiu, não foi. E você lembra que a Bíblia diz que quando Pedro negou pela terceira vez o Evangelho de Lucas, ele faz um relato muito interessante. A Bíblia diz que Jesus passando, eu gosto dessa expressão, a Bíblia diz que quando Pedro negou a terceira vez, a Bíblia diz que Jesus ia passando. E a expressão ali é, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Deixa eu contar um segredo para você. Quando Jesus olhou, o olhar dele não é, eu te avisei, cara. Eu sabia que você ia negar. Não. O olhar de Jesus era assim, Pedro, fica tranquilo. Uma hora, o Espírito Santo vai te pegar. Pedro, fique tranquilo. Você não é um fracassado. Você não é um derrotado. E as minhas promessas vão acontecer sobre a sua vida. Mas vai chegar um momento onde você vai ser impulsionado por um poder. Onde você vai receber uma proporção poderosa. Agora fique atento, Pedro, porque na hora que isso acontecer, você vai ter que dar uma resposta. Você vai ter que dar uma resposta. Passado 40 dias, Pedro está no cenáculo orando. E um vento entra naquele lugar. Uma tomada foi ligada. Um interruptor foi acionado. E o Espírito Santo veio sobre a vida de Pedro. Mas o que me chama a atenção em Atos capítulo 2 é que o mesmo Espírito Santo que ativou Pedro não promoveu a mesma coisa na vida de todo mundo. Você vai perceber que o texto de Atos vai dizer assim, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas na frente vai dizer, outros zombavam. No mesmo ambiente, o Espírito Santo pode pairar e vir sobre um lugar. Alguns vão dar respostas. Fala comigo, respostas. Não, de novo, respostas. Alguns vão dar respostas. E a vida dele vai ser transformada como foi a de Pedro. A minha oração, e é onde eu quero pregar essa noite, que tipo de resposta você vai dar àquilo que o Espírito Santo vai fazer nessa conferência? O tema da minha mensagem hoje é uma pergunta.
Você tem um coração responsivo? Eu vou repetir. Que tipo de coração você tem quando instigado por uma palavra, quando instigado pelo Espírito Santo? Qual tipo de resposta você vai dar? Porque o que mudou Pedro foi a resposta que ele deu ao estímulo do Espírito Santo sobre a vida dele. Eu quero liberar sobre esta tarde, sobre a tua vida, que o Senhor vai te deixar dar uma resposta para que a sua vida seja transformada. O que vai mudar a sua vida e o que vai impulsionar a sua vida não é estar presente nesse lugar, é responder o que Deus está fazendo nesse lugar. Não, acho que você não entendeu. O que vai mudar a sua vida não é vir a este lugar. Isso faz parte. Estar nesse lugar faz toda a diferença. Mas a resposta que você vai dar, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está falando nesses dias, é isso que vai te impulsionar, é isso que vai te levar a um lugar. E nesta tarde eu declaro que você vai dar a resposta certa. E Deus vai poder fazer algo na sua vida, assim como fez na vida de Pedro. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo número 19. Evangelho de Mateus, capítulo número 19. A partir do verso 16. Eu vou ler na NVT, a nova versão transformadora. Se puder projetar nesta, ok. Se não puder, não tem problema, você acompanha por aquela que será projetada. Eu vou ler na nova versão transformadora, NVT. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Eu vou continuar, mas presta atenção aqui, olha para mim. Eu tenho 40 anos de ministério, mais de 30 anos que eu sou ordenado. Eu já aconselhei algumas centenas, talvez milhares de pessoas. Até o dia de hoje, ninguém me fez essa pergunta. Ninguém chegou para mim e falou assim: Pastor Djalma, como é que eu garanto a minha eternidade? O que eu preciso fazer para garantir a vida eterna? Eu já tive perguntas de todo tipo. Como é que eu vou vencer na vida? E como empresário que fui, como é que eu faço para sair daquela situação? Mas eu quero só centralizar nesta pergunta. Eu quero que você entenda a importância e a integridade dessa pergunta. A preocupação desse jovem, a preocupação desse homem, era uma preocupação lícita. Era uma pergunta que todos nós devíamos fazer. Senhor, o que eu preciso fazer para não comprometer a minha eternidade? E você vai perceber na conversa a centralidade dessa pergunta. Ou seja, a preocupação daquele que nós chamamos de jovem rico, num outro texto, é exatamente com a eternidade, com aquilo pelo qual ele ia viver toda a sua existência. Então ele diz assim: um homem perguntou a Jesus que boas ações eu devo fazer para obter a eternidade, para obter a vida eterna. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. E se você deseja entrar na vida eterna, o que faz? Guarde os mandamentos. Viu a resposta de Jesus? Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu. Fala comigo. Não mate. Deixa eu ver como é que está ali. Não está projetando. Vai lá. Não mate. Não cometa adultério. Não roube. Não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe. Ame a seu próximo como a si mesmo. Ok? Essa foi a resposta. Quais os mandamentos? Aí Jesus então fala sobre esses mandamentos. Seguindo o texto. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Olha que pergunta.
Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então, Jesus disse aos seus discípulos: eu lhe digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse: deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: eu lhe garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades, por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais, e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão o primeiro. Pai, obrigado por essa palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga assim: o meu coração é responsivo. Eu declaro que o meu coração dará a resposta certa à palavra do Senhor. O meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor que está sendo ministrada não voltará vazia, mas fará se cumprir tudo que ela tem como propósito na minha vida, em nome de Jesus. Queridos, essa parábola é uma parábola muito conhecida, mas pouco explicada. Com certeza você já ouviu falar a respeito disso, e o foco desta palavra muitas vezes estava focado no fato de que esse rapaz era um rapaz rico, e por causa do amor dele à riqueza, ele então não deu a resposta correta. E aí Jesus fala a respeito da dificuldade de uma pessoa com muitos recursos, como esse rapaz, entrar. E eu já vi muita gente pregar esse texto, enfatizando a dificuldade de um rico se converter. Isso não é verdade. Eu quero dizer para vocês, querido, que ao longo da minha jornada eu conheci muita gente rica. E conheci muita gente rica que vai para o céu. Eu conheci muita gente pobre, que tem o céu comprometido porque o coração é soberbo. Mas o que essa parábola está tentando nos ensinar é algo muito mais profundo. Na verdade, esse jovem chamado jovem rico, ele procura Jesus e a pergunta dele, como eu já disse, é uma pergunta muito lícita. Ele chega para Jesus e tem uma pergunta que eu gostaria que todo mundo tivesse em si: Senhor, eu sei que existe uma eternidade. Eu sei que a vida não é só isso que eu estou vivendo aqui. Eu sei que a vida não vai ser somente 60, 80, 100 ou 120 anos. Eu sei que ao terminar esses anos aqui, que seja 80 anos, que eu passe aqui, que seja 100 anos que eu passe aqui, quando terminar a vida aqui, haverá mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, vezes 100, o nome disso é eternidade. Esse rapaz estava dizendo assim: eu estou preocupado, não é com que tipo de vida eu tenho aqui, eu estou preocupado com que tipo de vida eu vou ter depois que eu sair daqui. Ou seja, a pergunta desse rapaz não era só relevante, interessante, mas é extremamente importante você responder. Ele estava preocupado. Como é que ele teria a garantia da eternidade?
Eu quero dizer para você uma coisa: a sua eternidade será determinada por aquilo que você faz em vida. As decisões que você toma aqui vão interferir no que você vai viver depois daqui. Sabe que eu vou dizer uma coisa para você? Se você crê na eternidade, ela existe. Se você não crê, ela existe do mesmo jeito. Uma vez me perguntaram: pastor, tem inferno? Tem céu? Eu falei: se você crê, o céu está lá. Mas se você não crê, o céu está lá do mesmo jeito. Porque é um princípio da palavra de Deus. Ou seja, a preocupação desse rapaz tinha a ver com aquilo que lhe era mais importante, não com aquilo que ele estava vivendo nesse curto espaço de tempo de vida. E a minha pergunta é: você está preocupado com o presente? Jesus conta no Sermão da Montanha algo muito interessante, quando ele vai dizer assim: cuidado para você não se preocupar demais com as coisas dessa vida. Cuidado para você não gastar tempo somente com coisas dessa vida, porque Ele cuida das coisas dessa vida, e Ele cuida do pássaro que não trabalha, Ele cuida do lírio que hoje vive e depois vai para lá. Ele está dizendo assim: não se preocupe tanto com as coisas dessa vida, basta cada dia seu mal. Entretanto, busque ao Senhor em primeiro lugar, e todas essas coisas que lhe são preocupações lhe serão acrescentadas. No mesmo texto, Jesus diz assim: por que andais ansiosos pelo que tem de vestir, ou por aquilo que há de comer, ou por onde você vai dormir? Você vai ver Jesus no Sermão do Monte, chamando a atenção para a eternidade. E nessa noite, esta tarde, eu venho aqui chamar a sua atenção para a eternidade. Jesus, numa outra ocasião, conta uma parábola de um homem muito abastado de dinheiro. E ele falou no seu coração: eu vou construir celeiros, eu vou construir torres, eu vou construir coisas maravilhosas. E ele fez muitas coisas. E Jesus conta: um dia esse homem morreu. E quando ele morreu, ele esteve diante de uma cena onde o Eterno falou para ele: louco, de que valeu construir todas essas coisas na terra, que a traça e o ferrugem corrói? E esse homem, quase que desesperado, disse assim: alguém, pelo amor de Deus, vai lá a vida dos meus parentes, para não fazer a mesma coisa que eu fiz. Por favor, querido, não estou falando sobre, eu não sou franciscano, não estou falando sobre viver uma vida de miséria, não estou falando sobre não conquistar coisa. Conquiste, acabei de comprar um carro bom, sabe, troquei de apartamento ano passado. Não estou falando de vida miserável, só estou dizendo sobre prioridades. E você vai descobrir que esse texto ele vai nos apontar e nos denunciar quais são as nossas prioridades. E Jesus constrói um cenário muito interessante. Eu quero dividir essa mensagem em 3 cenas. Imagina que nós estamos como se fosse um filme. Cena número 1, cena número 2, cena número 3. Nessas 3 cenas você vai ter 3 diálogos. O primeiro diálogo: Jesus e aquele jovem estão conversando. Aquele jovem chega para fazer uma pergunta. E existe todo um auditório que percebia, que ouvia aquela conversa. Então Jesus conversando com aquele jovem, e a conversa era mais ou menos assim: Senhor, estou preocupado com a minha eternidade. Sabe o que eu preciso fazer para garantir a minha eternidade? Jesus responde de maneira bem objetiva, fala assim: filho, é só cumprir os mandamentos. E por gentileza, entenda algo. Nesta ocasião, a graça ainda não tinha sido manifestada. Então os mandamentos eram as 10 leis que havia sido entregue a Moisés naquele monte, as tábuas da lei. E você sabe que as 10 leis, elas são divididas em 2 blocos. Preste atenção, porque isso é muito importante você entender. As 10 leis, elas são divididas em 2 blocos. As 4 primeiras leis têm a ver com a nossa responsabilidade, o nosso relacionamento para com Deus. E as 6 leis seguintes têm a ver com a nossa responsabilidade e o nosso relacionamento para com o próximo.
Lei número 1, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não farás para ti mais escultura. Guarda o dia de sábado para o santificar. Você vai perceber que Deus pega as 4 primeiras leis e Ele diz assim, este é o critério para você avaliar a sua relação comigo. Agora, a partir do 5º, Ele diz assim, honre seu pai e sua mãe, não mate, não roube, não minta, não dê falso testemunho, não cobice. Ele vai perceber, ele vai mandar 6 outras leis. Você entendeu até aqui? Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que Jesus estava mandando um recado para ele. Avalie a eternidade pelo cumprimento das 10 leis. Ouça os mandamentos, conhece os mandamentos? Aqui ele fala, eu tenho cumprido. Quais os mandamentos o senhor está falando? Aí Jesus estrategicamente fala sobre 6 mandamentos. Se você olhar o texto, ele vai dizer assim, honra seu pai e sua mãe, não mate, não furte, sabe, não dê falso testemunho, não cobice. Jesus só cita os 6 mandamentos. Ou seja, Jesus começa a falar com aquele rapaz como estava a relação dele para com o próximo. Agora você vai perceber que Jesus estrategicamente omite os 4 primeiros mandamentos. E você vai entender por quê. Quando Jesus fala e responde sobre os 6 mandamentos, aquele já fala assim, estou bem. Eu tenho feito tudo isso desde a minha infância. Ou seja, quando você olha isso, você vai perceber que a relação daquele jovem para com as pessoas, o crivo de avaliação para a eternidade, da relação dele com o próximo, estava jóia. Ele honrava pai e mãe, ele não matava, ele não mentia, ele não cobiçava, ele não adulterava. Ele olhou e falou assim, não, se esse é o crivo, eu estou bem. Só que aí ele faz outra pergunta. Tem mais alguma coisa? E aqui eu começo a pregar. Tudo que eu fiz agora foi só a introdução. Tem mais alguma coisa? A princípio, exegeticamente, ele teria que dizer, cumpre os 4 primeiros. Só que em vez de fazer isso, ele resumiu da seguinte maneira. Vai, se você quer viver a eternidade, vai e vende tudo que você tem. Dá aos pobres e siga-me. Pastor, o que tem isso a ver com a eternidade? Sabe o que acontece? Jesus, na sua onisciência, ele sabia que existia um Deus no coração daquele jovem. Aquele jovem tinha algo que para ele era mais importante do que tudo. O foco de Jesus é, eu quero que vocês avaliem agora qual é a sua prioridade. Do que é que você não é capaz de abrir mão por causa da eternidade? Ai, não, presta atenção. O que é que você está retendo? Que você não entrega, que compromete a sua eternidade. O que é que está roubando o lugar do eterno na sua vida? Quando Jesus pede para aquele rapaz vender todas as coisas, ele não estava condenando o rapaz por ter dinheiro, ele só estava dizendo, existe um Deus na sua vida, e esse Deus está comprometendo a sua eternidade. Quando Jesus pede para ele vender tudo que ele tem e dar aos pobres, ele diz, e siga-me. Ele coloca uma condição. Para você me seguir, você vai ter que deixar esse Deus. Para você ter a vida eterna, você vai ter que me seguir. E para me seguir, você vai ter que agora estabelecer novas prioridades na sua vida. Talvez você esteja sentado aí dizendo assim, pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu não tenho dinheiro. E é verdade. Quem não tem dinheiro não tem dificuldade nenhuma de deixar. Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo. O problema daquele rapaz era o apego que ele tinha ao dinheiro e a incapacidade de colocar o dinheiro no seu devido lugar. As suas prioridades estavam invertidas. E Jesus denunciou para ele que por causa de prioridades invertidas e a incapacidade de abandonar coisas, isso poderia comprometer a sua eternidade, apesar de ter uma vida íntegra aqui na terra.
Agora eu vou aplicar para a minha vida e para a sua vida. Se Jesus falasse: Djalma, vende tudo que você tem e dá aos pobres, é mole, não tem nada. Não tem apego a dinheiro. Mas a pergunta que eu me faço é a pergunta que eu quero fazer para você. O que Jesus pedisse para você deixar, seria difícil demais para você deixar? Porque é muito fácil condenar aquele jovem dinheirista. O Deus dele era o dinheiro. Agora olha para você. Deixa eu olhar para mim. Quais são as coisas que nós vivemos hoje que nos impede de entregar tudo e seguir a Jesus? O que Jesus te pediria, Márcia, que você teria dificuldade de deixar? Eu tive uma experiência muito profunda há uns anos atrás. Minha filha estava estudando no Kansas, no IHOP. Ela estava há 4 anos lá. E tinha 2 anos que eu não via minha filha. Eu estava com muita saudade dela. Minha filha é muito querida, ela é muito grudada, muito próxima. E eu fui visitá-la. E eu cheguei lá, foi um culto. E naquele culto começou uma movimentação de Deus, um mover de Deus incrível. E não houve pregação, e um mover começou a acontecer naquele lugar. E de repente o pregador que ia pregar, ele falou assim: eu não vou pregar, porque Deus está falando que hoje é dia de entregar coisas difíceis demais. Deus está te pedindo para fazer uma entrega hoje que você nunca fez. E ele começou a falar sobre a importância de entregar coisas a Deus. E naquela hora, naquele momento, ia ter uma oferta. Eu falei: já sei, Senhor, peguei o meu dinheiro. Eu tinha levado uns dólarzinhos para comprar um tênis Nike, umas camisas Tommy Hilfiger. Eu estava feliz que eu ia comprar um iPhone novo. Eu falei: tá bom, Senhor, eu entrego. E eu tirei a carteira dele. E eu fui pegar o dinheiro. Quando eu fui pegar o dinheiro todo que estava na carteira, o Espírito Santo falou assim: não, isso é fácil de entregar. Isso é fácil de entregar. E na hora o Espírito Santo começou a me constranger. E eu perguntei: Senhor, o que o Senhor quer que eu entregue? E na hora que ele falou isso, eu estava respondendo. A minha filha estava na cabine traduzindo. Daqui a pouquinho eu ouvi a voz dela traduzindo. Eu falei: não. O Senhor não vai me pedir isso. O Senhor não vai pedir para eu largar minha filha na América. O Senhor não vai pedir. Não. Daqui a pouco ela traduziu de novo. E o Espírito Santo falou assim: você é capaz de abrir mão dela? Você é capaz de entregá-la no altar? Eu falei: Senhor, eu dobro a oferta. E o Espírito Santo começou assim: o quanto você de verdade é capaz de abrir mão de algo importante para você, porque isso vai lhe trazer uma resposta. Vai ser uma resposta. Talvez para você não signifique muito. Eu tinha mandado minha filha para lá porque eu queria ela de volta, preparada para nos ajudar. Pastora Márcia, naquele dia eu peguei uma foto que eu tinha dela na carteira. Eu, em lágrimas, comecei a chorar. E meti a foto dela dentro da carteira. E foi uma das entregas mais difíceis que eu fiz. Quem conhece a minha história sabe, eu era empresário. Deixei 5 empresas, foi fácil. Vim trabalhar numa igreja em Curitiba. Cheguei com 60 pessoas, tinha 7.000 pessoas. O Senhor mandou eu sair, foi fácil. O Senhor mandou sair do Rio de Janeiro para Curitiba, foi fácil. O Senhor mandou sair de Curitiba para São Paulo, foi fácil. Sabe por quê? Porque não é o que eu quero entregar, é o que Ele quer que eu entregue. Nessa tarde, a minha pergunta é: se Deus te pedisse algo muito difícil, o que é que você teria dificuldade de entregar?
Porque o diálogo de Jesus com esse rapaz nada mais é: o que de fato você não consegue entregar? Aquele rapaz analisou. E o que está por trás dessa conversa chama-se prioridades. Quais são as coisas pelas quais nós nos apegamos? Ouça, a pergunta daquele rapaz era: o que eu preciso fazer para não comprometer a minha eternidade? O que eu preciso entregar? E Jesus foi no ponto nevrálgico, naquilo que ele não queria deixar. Aquele rapaz foi o dinheiro. No meu caso foi minha filha. Mas talvez no teu caso seja um pecado que você está lutando para não deixar. E que você vai comprometer a sua eternidade. Talvez o caso de algumas pessoas aqui seja o egoísmo. A sua carreira. O que Jesus pediria para você hoje, que você pensaria e talvez saísse triste? Por favor, entenda. A pergunta daquele rapaz é: eu não quero perder a eternidade. E Jesus falou para ele assim: você está comprometendo a sua eternidade, porque você não soube estabelecer prioridades. Eu não sou prioridade para você. Tem coisas mais importantes na sua vida do que eu. Ouça, diante de um estímulo da palavra, diante de um toque da palavra, aquele rapaz não soube dar a resposta correta. Aí Jesus diz: é difícil alguém que é pegado demais a algo precioso entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo entrar numa agulha, e agora eu vou usar aplicado na sua vida, do que o José largar aquilo, do que a Maria largar aquilo, do que o Djalma largar aquilo. Ele está dizendo, em outras palavras, que se no caso aquele rapaz era riqueza, e no seu caso, porque a resposta é: se queres ser perfeito, se queres viver a eternidade, você quer a resposta sobre a eternidade, deixe aquilo que compromete a sua eternidade. Mude a sua prioridade. E aquele rapaz saiu triste. Cena número 1 é essa: Jesus denunciando na vida daquele rapaz aquilo que pode ser o que compromete a nossa vida, a nossa eternidade. Cena número 2, está ali os discípulos. E os discípulos olham e ele diz assim: Senhor, se a régua é essa, se largar coisas importantes, esse é o critério da eternidade, se largar coisas que eu não consigo largar, esse é o critério da eternidade, alguém consegue ser salvo? Essa é a pergunta. Agora você tem um grupo de discípulos fazendo uma pergunta: será que alguém consegue? Será que alguém consegue se vencer, se renunciar, se deixar vencer, entregar tudo, entregar o que lhe é mais precioso? Gente, tem gente que não consegue largar a cidade onde mora. Tem gente que compromete a sua eternidade porque não consegue renunciar o seu tempo. Tem gente que está comprometendo a eternidade por causa do seu temperamento, porque se manda demais. Não, isso eu não quero fazer, isso eu não vou fazer. Não, o que está em questão não é o que você quer, é para onde você está indo e o que é que está comprometendo o tão eterno. Tem gente que se manda demais. Pastor, eu quero ser impulsionado. Aí vem uma mensagem e te empurra
liga o seu turbo, acelera, bota fogo na tua dinamite. Aí você diz, nossa, é esse o preço? Quer não. Nessa tarde eu venho como profeta te dizer, tem coisas que você precisa deixar. Tem coisas que você precisa mudar. E por gentileza, tenha pudor, para de condenar o rapaz. Porque o que prendia ele era dinheiro. E o que prende você? E o que prende o Djalma? Amizades, hábitos, pecado, internet, rede social. Pastor, está pegando pesado. Não, estou falando sobre a verdade. Você quer ser impulsionado? E queimar? E viver lenha? Então comece a pensar, o que é que você não está fazendo, que está impedindo você de reviver esta propulsão? Porque hoje eu estou aqui, trazendo uma palavra que pode mudar toda a tua existência, mas mais do que tua existência, pode ajudar você na sua eternidade. Eu venho hoje como um profeta, porque eu quero você lá na eternidade. E talvez você até hoje não estivesse entendendo o que Deus está falando. Mas existem coisas que podem parecer pequenas, mas quando você coloca essas coisas em primeiro lugar, quando você não é capaz de abrir mão delas, seja o que for, isso compromete a sua eternidade. Que tipo de resposta você vai dar? Porque a resposta daquele rapaz foi errada. A resposta dele é, eu prefiro continuar vivendo bem aqui na terra, ainda que eu comprometa a minha eternidade. A resposta daquele rapaz é, me importa muito agora, é viver bem, é viver satisfeito aqui, é viver o que me dá prazer aqui. Agora eu quero que você entenda, se você vive o que te dá prazer aqui, e não é capaz de abrir mão por causa da sua eternidade, isso vai comprometer a tua eternidade. E na segunda cena, a resposta é incrível, pastora Márcia. Porque quando o rapaz olha para dentro de si, o discípulo olha para dentro de si, e ali não tem o nome do discípulo, e talvez ele seja mais sincero do que alguns de nós, porque mediante ao ouvir uma mensagem como essa, aquela pessoa foi suficientemente sincera para falar assim, será que eu aguento? Será que eu sou capaz de abrir mão? Você está comigo aqui? O silêncio fúnebre é assim mesmo, vai terminar melhor, vai terminar melhor. Na nossa segunda cena, pastor Ney, tem agora alguém sincero, que diz assim, Senhor, eu acho que eu não consigo largar não. É gente que fala a verdade para si mesmo. Se o Senhor me pedisse isso, eu não tenho condições não. E aquele rapaz diz assim, alguém consegue? Eu tenho uma boa notícia, a resposta de Jesus. Ele diz assim, para o homem humano, a carne, isso é impossível. Ele está dizendo assim, você nunca vai conseguir abrir esse nível de renúncia com uma decisão pessoal, somente com a força do seu braço. Isso não é possível você vencer, somente com o teu desejo. Quer dizer, para o homem isso não é possível, você não vai conseguir, mas para Deus, tudo é possível. Voltando ao nosso personagem Pedro, ele tentou, ele achou que podia, ele falou para o Senhor, Senhor, eu não te negarei, não, pode contar comigo, todo mundo vai negar o Senhor, mas eu não, eu estou confiando no meu braço. Jesus falou, não Pedro, para o homem é impossível, e foi provado que era impossível isso, mas quando Pedro se enche do Espírito Santo, a manifestação de Deus vem sobre ele. Agora aquele Pedro covarde, que com a sua força e a sua decisão não conseguiu, impulsionado pelo Espírito Santo, ele se coloca na frente das pessoas e diz assim, olhai para mim. O que Jesus está dizendo, para aquele discípulo que perguntou cara, do teu jeito não vai, sozinho você não consegue,
Mas se você chamar o Espírito Santo, se você deixar ser tocado pela força do Espírito, se você permitir que o Espírito Santo imparta isso sobre a sua vida, aí você vai conseguir. Você não vai conseguir porque você quer, você vai conseguir porque agora você vai receber uma força extraordinária. Agora você vai ser impulsionado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer você conseguir aquilo que você não conseguiu. Sabe, querido, eu lutei com uma dificuldade pessoal durante muito tempo. Muitos anos eu lutei com uma dificuldade. Para me proteger, eu aprendi a mentir quando criança. E eu virei um mentiroso compulsais. Eu mentia por bobeira. Eu mentia para me defender. E quando eu percebi, eu estava viciado em mentir. Eu mentia sem precisar. Eu não mentia para enganar ninguém, eu mentia porque eu precisava me defender. E sabe quantas vezes na minha vida eu chorei, falando, não quero mentir mais, eu não conseguia. Eu não quero mentir mais, eu não conseguia. Mas eu me lembro aos 15 anos de idade, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E é como se ele tivesse tocado na minha boca. E daquele dia em diante, o Senhor me libertou com o poder do Espírito, daquilo que eu não conseguia. O que eu estou dizendo nessa tarde é que Jesus responde. Você pode fazer o voto que você quiser, você pode tomar a decisão que você quiser, mas sozinho você não consegue. Mas se você convidar o Espírito Santo, Ele vai te ajudar, Ele vai ser a tua impulsão, Ele vai ser a tua proporção, é Ele que vai fazer. Ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Cena número 1, Jesus conversando com aquele jovem, denunciando a ele que as prioridades dele estavam invertidas. Isso estava comprometendo a eternidade dele. Cena número 2, Jesus conversando com os seus discípulos, instruindo: vocês não vão conseguir sozinhos, mas o Espírito Santo, ele vai ser a propulsão que você precisa. Cena número 3, e aí eu gosto, sempre ele, Pedro, sempre Pedro, Pedro. Cena número 3, Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, aquele cara lá, que era rico, ele foi chamado para seguir o Senhor e não deu a resposta certa. Agora eu, Pedro, está escrito ali, eu, Pedro, larguei tudo. Eu, Pedro, larguei minha companhia de pesca. Eu, Pedro, larguei minha mulher. Eu, Pedro, larguei até minha sogra. Larguei todo mundo. Eu, Pedro, larguei mãe, pai, irmão. Larguei tudo. Pedro agora olha para a sua vida e diz assim: Senhor, eu consegui. A minha pergunta é: o que eu vou ganhar com isso? Presta atenção. Agora Pedro está dizendo assim: vale a pena abrir mão? Vai valer a pena todo esse sacrifício? Abrir mão daquilo que me dá prazer, abrir mão daquilo que eu quero? Vai valer a pena? Vai valer a pena fazer isso? E ele pergunta: qual será a minha recompensa? Aí Jesus fecha com chave de ouro. Ele fala: sabe, Pedro, ninguém que tiver deixado pai, mãe, a mesma coisa que ele falou para o jovem, irmãos, propriedades, ninguém que tiver renunciado, ninguém que tiver aberto mão, ninguém que tiver feito isso, vai ficar sem recompensa. Mas haverá duas recompensas. Primeiro, aquele que fizer isso tem a eternidade garantida. Ele responde a pergunta: é só você abrir mão, a eternidade está garantida. Você vai governar comigo junto às 12 tribos, porque você renunciou, você abriu mão, você estabeleceu prioridades. Só que Jesus falou assim: existe um plus, Pedro. Existe um plus. Existe algo mais. Não só você terá a eternidade, mas você receberá em vida 100 vezes mais do que você abriu mão.
Eu acho que você não entendeu, deixa eu repetir. Em outras palavras, Jesus está falando assim: se aquele rapaz tivesse largado toda a riqueza dele para me seguir, em vida, ele ia ter 100 vezes mais riqueza. Ele diz assim: Pedro, não se trata só da eternidade. Quando você abre mão e se renuncia, e se derrama, e se entrega no altar, entrega tudo que compromete a sua eternidade, você garante a sua eternidade, mas há uma garantia ainda: eu vou te recompensar em vida. Você vai receber 100 vezes mais. Pedro, que você deixar, você vai receber 100 vezes mais. Pedro, que você deixar. E aqui eu quero dizer algo para você nessa tarde. É uma tarde de entrega. Se eu pudesse resumir essa mensagem em 2 minutos, eu diria para você: existe uma eternidade, e existem coisas que comprometem a nossa eternidade. E essas coisas é aquilo que nós colocamos como prioridades. É aquilo que nós não temos condições de abrir mão por causa da eternidade. Aquele rapaz, ao ser questionado, ele deu a resposta errada. O coração dele deu a resposta errada. Depois, Jesus diz: tome uma decisão, e você vai conseguir, não com o seu esforço, mas com o Espírito Santo na sua vida. Aí ele termina respondendo a Pedro: faz isso porque vai valer a pena. Você vai receber o direito de viver a eternidade, mas tudo que você deixou, Pedro, bens materiais, pai, mãe, irmãos, propriedades, você vai viver em dobro, você vai receber 100 vezes mais em vida. Quando em 1997, eu e a minha esposa e minha família, minhas 2 filhas, decidimos deixar as empresas. A minha esposa me fez uma pergunta, pastora, pergunta de mulher: amor, nós vamos viver da igreja. Como é que vai ser o futuro dos nossos filhos? Você vai entregar as empresas? E os 15 anos das nossas filhas? E o casamento das nossas filhas? E a faculdade das nossas filhas? Você não se preocupa com isso? Eu peguei esse texto e li para ela: aquele que é capaz de fazer algo porque Deus pediu, receberá em vida 100 vezes mais. E eu falei para ela: eu lhe prometo. Eu tinha 38 anos de idade, ela tinha 33 anos de idade. Eu falei: eu lhe prometo, e eu afiancio a minha palavra no Senhor, que na velhice nós vamos ter muito mais por causa desse ato do que nós conquistamos até o dia de hoje. Queridos, eu moro num apartamento que, como empresário, eu não podia comprar. Eu tenho um carro que eu ganhei, um apartamento que eu ganhei. E como diz o apóstolo Hermínio, tem coisas que só milionário e missionário vive. Como empresário, eu tinha visitado 5 países. Como pastor, eu já visitei 42 países. Eu já fui 32 vezes aos Estados Unidos. Nunca paguei uma passagem do meu bolso. Estamos com uma base missionária em Portugal. Em 2 anos fui 4 vezes. Deixa eu dizer para você, queridos, eu lhe garanto que tudo aquilo que você deixar por amor ao Senhor, você recebe em vida 100 vezes mais. Eu queria que você se colocasse em pé, por gentileza. Pastor, onde isso aqui chegar nessa noite? Essa tarde é uma tarde de entrega. Essa é uma tarde onde eu quero que você se avalie para saber quais são as suas prioridades. Essa tarde eu gostaria que você entendesse o que Jesus pedisse a você, você não teria condições de entregar.